o que mais teus filhos vão guardar da sua história de vida não são suas palavras, são suas atitudes, seus exemplos. O que foi que você acha que mais emocionou você? Que dia que você tomou a decisão por Jesus? Ou, não sei, né? O que mais mexeu com você para você alinhar-se com Deus individualmente? Eu acho que com 15 anos... Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui de volta toda semana nesse batidão da vida, desse mundo de Deus, na graça desse Pai maravilhoso. Não é isso? Sabe qual é o tema hoje? Filhos de pastor, filhos de presbíteros, filhos de bispos, filhos de apóstolos, filhos do povo que vive na igreja e que prega o evangelho. Não é? Esses filhos abençoados que muitas vezes têm marcas, têm traumas, têm conflitos, ou algumas raras exceções não têm, ou têm e venceram na sua caminhada. Enfim, é complicado. A igreja não sabe como relacionar com eles e eles também não sabem como relacionar com a igreja e com os pais. Então fica ali, né, um negócio meio perdido, um negócio meio confuso. Para discutir o assunto que está nesse momento aqui comigo, e antes, deixa eu lembrar, calma pessoal, devagar, a história é longa aqui. Eu tenho já nas semanas passadas, tenho a podcast sobre tatuagem, sobre depressão, suicídio, nós temos sobre divórcio e novo casamento, nós temos sobre avivamento, sobre evangelização, nós temos sobre mundo espiritual, nós temos tanta coisa e todos esses conteúdos têm muita riqueza. Né? Hoje a galera não tem muito tempo para estudar com profundidade, para ler. Pois é, um bate-papo desse aqui te dá muito conteúdo. E depois você vai estudar e vai aprofundar. Você pode me perguntar e eu te dou um caminho de estudo mais objetivo. Hoje tem muita teologia, tem muita coisa que no fritar dos ovos fica quase nada. Né? Quase nada. Eu fico muito triste quando vejo que de 100% dos pastores aos 20 anos, entre 20 e 30 anos, 100%, apenas 2%, chega pastores, chega cristãos, pastores atuantes aos 60 anos de idade. Só 2%. Que coisa horrorosa, né? 98% se desvia do caminho, cansa, larga, pede licença, muda de profissão, só 2%. Por quê, hein? Conflitos não resolvidos, inclusive suicídio de próprios pastores, que eu trabalhei nesse tema aqui. Então, é muito importante você ir nessas lives, divulgar para o pessoal, né? Às vezes você pode ter uma barreirinha comigo, o bispo Rodovalho é engraçado, não gosta dessa. Tem gente que fala, não gosto de casada, mas presta atenção, sua sabedoria é mais importante do que alguns biquinhos que você faz. Pega o conteúdo, né? Biquinhos são pequenininhos. Você tem que aprender a vencer todas estas coisas e sobrepujar suas pequenas diferenças. Né? Eu lembro quando eu aprendi essa lição. Todo sucesso tem uma inteligência por trás. Você pode não aceitar todo o pacote do sucesso, mas respeita o resultado e pega o que é bom e deixa o que não é. Eu aprendi isso, sabe com quem? Com Michael Jackson, acredita? Uma vez Deus falou isso para mim, respeito, ele vendeu 10 milhões de cópias de um CD. Então eu tenho que estudar esse fenômeno, tenho que estudar esse resultado. Claro que eu não concordava com o espírito da música, com o conteúdo da música, com a sensualidade da música, não concordava com nada, mas eu tinha que aprender o que estava por trás daqueles fenômenos, no mínimo, estudar cientificamente. E isso me ajudou e eu cresci. Estou partilhando para você como a história de um pai faz com o filho, tá bom? Então, aprenda. O que você não gosta, joga fora. Né? Como se diz, joga a água suja fora, segura o neném. Né? Tira o carrapato, mas não mata o boi, né? Nem o búfalo, por causa do carrapato. Tá certo? É assim que a vida nos ensina. Bom, para discutir o tema de hoje, que é o tema sobre filhos de pastores, presbíteros, crianças que crescem na igreja e depois definem sua identidade. Está aqui comigo minha filha, Priscila, né, Cunha Rodovalho, Priscila Rodovalho Cunha, que hoje é bispa, é líder, que é dentista, formou,
né, em odontologia, depois formou em psicologia, né? Ela tem 2 graduações, uma pós-graduação e está aqui com a gente hoje. Já é mentora, já é coach, tem uma carreira de sucesso, ela é com o Bispo Lucas, líderes do Arena, um grande sucesso de milhares de jovens nesse país, através do Arena, que a mãe dela, minha esposa, a Bispa Lúcia Rodovalho, iniciou o ministério e com muita graça de Deus, com muita perseverança, com muito amor, com muita dedicação, e furou essa fonte e depois passou a fonte para ela e para o seu esposo. E está conosco também o pastor Dudu. O pastor Dudu é o pastor que convive com líderes, convive com jovens, que também eram filhos de pastores e que são filhos de pastores, e ele conhece o drama do ponto de vista do coração. E ela conhece o drama pessoal, porque viveu. Minha filha Priscila, eu não vou chamar bispo, minha filha Priscila, pelo menos nesse momento, dá um oi para esse povo e fala como é que você já abre o assunto espinhoso nosso hoje. É um prazer estar aqui, né, com meu pai e Bispo Rodovalho. É uma honra muito grande estar aqui o Dudu com a gente. E esse tema é um tema bastante polêmico, né? Mas é um tema que, para mim, não é polêmico e eu lido muito bem, porque eu cresci na igreja, né? Sou filha de bispos, de pastores primeiro, né? Meus pais eram pastores antes de ser bispos. Então, desde que eu nasci, eu já nasci na igreja. Então, acho que eu tenho muita, né, experiência para contar aqui. E também hoje sou mãe de 2 rapazes, um de 13 e um de 9, que também estão crescendo no evangelho, estão crescendo na igreja, ciclo, né? Vivendo o mesmo ciclo que eu. E, né, o Dudu está aqui também me lembrando que nós também cuidamos de filhos de pastores, né? O Dudu cuida, ele tem líderes abaixo dele que são filhos de pastores, e eu também tenho centenas com meu esposo, que é o Lucas, e o Lucas não veio de uma família evangélica, então o testemunho dele é oposto do meu. Bom, então, antes de mais nada, né, para mim é uma honra estar aqui. Acho que todo mundo que queria estar aqui, né, todo mundo tem uma vontade, se eu pudesse sentar com o Bispo Robson e fazer algumas perguntas, né, acho que quem está aqui, acho que eu estou representando um pouco essas pessoas. E mais que um bate-papo, um podcast aqui, na verdade é aquele olho no olho que a gente tem vontade de perguntar, e todo mundo gostaria, até porque por trás de tudo isso tem uma mente brilhante que influencia não só o Brasil, mas nações. E eu acho que todo líder cristão, ele quer fazer algumas perguntas, então a gente vai ter a oportunidade, graças a Deus, para poder saber sobre vários assuntos, e esses são só alguns deles. Então vamos lá. Existe uma máxima, o Robson, e a Priscila também vai falar aqui também. Filho de peixe, peixe é. Filho de pastor, pastor é. Como administrar, assim, como conduzir o seu filho e que não seja imposto. Por favor, compartilhe com a gente o que está no coração do senhor, na mente. A minha visão deveria ser, ou poderia ser, seria bom que fosse, mas não é necessariamente, obrigatoriamente ser. Nem todo filho de pastor tem uma decisão para ser pastor. Depende muito do contexto. Às vezes o pastor é uma pessoa ferida, feriu-se com a igreja, foi um ministério que foi... o pastor e a sua família são sobreviventes, porque tem igreja hoje que metralha os pastores. Sim. Definitivamente metralha. E o pastor, a ferida do pastor, da mãe, da esposa, passa para os filhos. Então, não necessariamente. Deus, quando programou o sacerdócio no Velho Testamento, que ao meu ver é uma figura do ministério hoje, Deus falou para Arão, falou para Moisés, que quando Arão morresse, as roupas de Arão deveriam ser vestidas pelos seus filhos. Agora, o sacerdócio estava na roupa. Por quê? Porque a roupa tinha a mitre, que era santidade ao Senhor, que já era a pessoa separada para aquele ofício. Ela tinha o urim e o tumim, que era as luzes e a perfeição, para achar a vontade de Deus, luz vermelha, luz verde, urim e tumim. Tinha as 12 tribos de Israel no peitoral, cada uma com um nome, quer dizer, ele era o intercessor das tribos. Ele achava a vontade de Deus. Então, as vestes de Arão, ela tinha o equipamento para o ministério. Só Arão tinha aquilo. Só Arão carregava no coração o nome das tribos, simbolizando oração, clamor, jejum. Só Arão tinha o urim verde e o tumim vermelho. Quer dizer, só Arão sabia
a roupa de Arão tinha quando brilhava o verde, quando brilhava o vermelho, que era vá e não vá, que era como se fosse um semáforo hoje. O que é o verde? Passe. O que é o vermelho? Pare. Isso veio do tabernáculo, isso veio lá. O semáforo de hoje veio daquela. Então, Deus preparou para que pudesse ser. Agora, não necessariamente tem que ser. Conheço muita gente muito boa que não são pastores, mas são homens de caráter, são homens sérios, são profissionais muito bem-sucedidos, estão fazendo grandes histórias e não estão no ministério. Então, o filho de peixe não tem que ser necessariamente peixinho. Cada um tem que encontrar seu dom, seu chamado, sua história. E vou te falar, eu conheço pastores que não têm seus filhos no ministério, porque os filhos dos pastores foram muito bem-sucedidos, o pastor é bem-sucedido, todo mundo saiu para a vida, saiu para a vida secular. E quem ajuda os pastores foi quem estava na rua, na sarjeta, desgraçado, rebentado, como eu. Eu não fui filho de pastor, meu pai era espírita, andava com revólver, matava os outros, meus tios, picava, pegava os pedacinhos, jogava... Meu Deus do céu, minha família é uma família de horror. Mas quando eu aceitei Jesus, o ministério cresceu. E os meus amigos, nem todos, que eram filhos de evangélicos, de pastor, nem todo mundo continuou. Então, às vezes, quem dá mais valor é quem veio da sarjeta, é quem veio do mundão bravo. Precisou ter uma experiência pessoal que todo filho deveria ter. Exato. Eu acho que, como, né, colocando do outro lado, como filha, né, as pessoas me perguntam, você se decidiu ser pastora por imposição? Né? Porque eu sou pastora e estou seguindo o caminho natural deles, do meu pai e da minha mãe. Não foi uma imposição, até porque muito tempo a gente tem uma história muito grande, né? Até uma dica para vocês aí, o Bispo Rodovalho logo vai lançar a biografia dele. Acho que é muito importante você ler, porque eu vou falar de coisas aqui que vão estar lá na biografia. Então, já assim, um spoiler já. Já um spoiler, já fica ligado aí que ano que vem, início do ano, a biografia está pronta. Então, assim, eu por um tempo eu não quis ministério, não queria, e eles sempre me respeitaram. Então quer dizer que o Bispo Robson, que é o apóstolo da Sal Nossa Terra, e os maiores influenciadores do Brasil, no Evangelho do Brasil, não jogou pressão para que a senhora fosse pastora? Não, nenhuma. Ele sempre disse uma coisa que eu lembro do meu pai em casa, muito, que eu nunca vou me esquecer, são das reuniões que a gente tinha, em que ele falava, até os 18 anos vocês estão debaixo da minha liderança, eu vou ajudar vocês, eu respondo por vocês, mas a partir dos 18, vocês precisam fazer as escolhas de vocês. E vocês vão colher o que vocês escolherem. Então, eu lembro que eu cresci ouvindo isso. Então, com 18 anos, fui para a faculdade, cresci num lar evangélico dentro da igreja, mas não tinha aquele ministério. Quando nós saímos de Goiânia e viemos para Brasília por causa da ruptura que teve, eu perdi muito meus amigos, começamos tudo do zero aqui. E esse momento foi muito difícil. Então, eu acho que nesse momento eu tive um rompante e para mim eu fiquei muito em dúvida. Será que vale a pena? Porque eu vi o que eles passaram. Sim. Né? Eu vi o sofrimento, vi as lutas, né? Mas eu nunca ouvi eles falando. É importante isso aqui. Eu nunca vi os meus pais murmurando e reclamando, falando de nada negativo do que tinha acontecido, mesmo eu sabendo que eles estavam sofrendo, porque eu já tinha 15 anos, eu já sabia o que estava acontecendo, por alto. Eles só deram uma visão superficial, mas mesmo assim eu tinha as minhas impressões. E com isso, só que chegou uma hora, né, que eu me formei em odonto, me formei muito nova, com 22 anos, e o que eu vou fazer da minha vida? Aí Porque até então, desculpa, a senhora ia ser dentista, né? Dentista, sim. Dentista, e eles me apoiaram, mas uma coisa eles sempre fizeram, Dudu, vocês precisam ter caráter, integridade e ser homem e mulher de Deus. Se vocês não querem um ministério, então vocês precisam, pelo menos, a integridade, o caráter, ser um homem e uma mulher honrados. Então, a gente foi. E nesse meio tempo, com as necessidades da vida, né, os conflitos pessoais, um dia ele me desafiou. Eu acho que você tinha que ir para um culto de terça-feira
né? Acho que é o nosso, a Sara. Sara. Mas seria bom você contar por quê? Pode contar o que que tá, Pode, sim. que pressão que estava dentro de você? Então, o que fez duas você... pressões. Uma Isso. que eu tinha me formado, mas eu não sabia se era aquilo que eu queria da minha vida. Porque eu falava, e agora? Me formei, sou dentista. Aliás, foi quando nós montamos aquele projeto. Consultório. Não, mais do que o consultório. Montamos um projeto das empresas de você dar um tratamento... como é que chama? É um trabalho social nas empresas. Isso. E os donos das empresas me abriam para eu ir lá vender o meu produto, Isso. o meu trabalho. Não era um trabalho social, era um trabalho... um trabalho de dentista. Financeiro, rendia grana para e descontava no Olerite. 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, todos credenciados na clínica dela, pagando 10, 20 reais. E o preço era bem pequenininho. Era 10, 20 reais por... Não, era 37 reais. Imagina quanto que dá isso hoje. Soma 37. E aí, esse conflito, e o conflito de 22 anos, eu queria casar. Queria um homem de... né? Até então, queria um homem de... Até então, não queria um pastor. Se você me perguntar assim, você queria casar com pastor? Até meus 23 anos, não. Eu não queria casar com pastor, porque eu tinha... Olha, tanto isso é sério. Os meus pais nunca abriram a boca para reclamar, nunca falaram nada, mas as impressões das marcas que eles carregavam. Isso foi muito forte, também, né? Porque eles nunca me pressionaram nada. E o que aconteceu? Ele me desafiou. Vai para um culto de terça, vai fazer campanha, minha filha. É você e Deus. Ele sempre me apoiou muito nisso. E quando eu despertei, que eu vi, ele falava assim para mim, o tempo tá passando. Você tem 22, vai fazer 23 anos. O que você vai fazer da sua vida? O que você quer para daqui 10 anos, 20 anos? Você tem que começar a pensar. Então, uma coisa que é muito que eu sou grata muito, né, de ter nascido nessa família com o Bispo Rodovalho e a Bispa Lúcia, mas é a Lúcia e o Robson Rodovalho, que eles tiveram muita sabedoria nesse momento. Que eu podia simplesmente falar, não quero, e eles iam me respeitar. Mas naquele momento, o buscar por esses dois, pelo profissional e pelo marido, pelo homem de Deus, me despertou. Eu me conectei com Deus de novo, a minha fé. Porque eu vi que até aquele momento, eu estava muito porque eu era filha deles. Eu ia na igreja domingo, uma coisa que ele nunca abriu mão. Vocês não precisam ser líder, não. Não precisa ser pastor, não. Mas todo domingo vocês vão pra igreja. Manteve pelo menos nesse ambiente. Isso. Eu lembro que a minha mãe, eu estava na faculdade, eu dava os meus... né, olé, não ia. Tava na casa de amiga, churrasco em clube. Onde você tá, Priscila? Hora do culto, eu não te vi aqui no culto ainda. E eu tinha que sair da onde eu estava e ir pro culto, porque ela ia me cobrar, senão eu ia chegar em casa e já, assim, com 19, 20 anos, gente. Não era menininha novinha, não. Então, assim, as regras eram muito bem claras dentro de casa. E aí, esse contato meu com o espiritual, eu fui buscar algo que era a minha dor naquele momento. E a dor era maior para casar do que para o profissional. Porque eu não queria errar. Eu tive uma vez, eu nunca vou esquecer, minha terapeuta até hoje, não lembra, pai? A Silvana. E meu pai falou assim, conversa com a Silvana, a minha mãe. Pastora Silvana é a terapeuta nossa do Rio, Silvana Pérez. É a minha terapeuta até hoje. Eu tinha 19 anos. Um dia ela falou para mim, ela conversou muito comigo e eu consegui me abrir com ela. Todas as minhas coisas estavam na minha cabeça. Conflitos. Todos os conflitos. E eu falei pra ela, eu não quero errar, eu quero casar. E aí ela falou, então ore por isso. A partir dali eu comecei. Que eu sempre quis dar certo pra ter uma família como a dos meus pais. O casamento deles sempre foi muita referência pra mim. E essa dor me levou muito pra perto de Deus. E aí foi quando a Sara entrou no modelo da visão, dos 12, do revisão de vidas. Uau. E aí eu fui buscar a Deus. E quando eu vi, eu fui pega de surpresa numa revisão de vidas, que eu fiz 3. Eu já contei isso também, não bastou. Por que 3? Por que você fez os 3? Eu fiz 3 revisões porque o primeiro eu fui sem querer. Eu fui porque eles colocaram, você tem que ir para revisão. Eu tava no meio da faculdade. Eu não queria saber com quem que eu ia casar, não queria saber de vida profissional, não queria saber de nada. O segundo, eu já tinha a dor que eu estava terminando de formar, eu já não sabia o que eu queria da minha vida. O terceiro, eu fui porque eu já estava na dor. Eu queria achar um homem de Deus e eu queria me encontrar profissionalmente. Eu não queria ser frustrada. E foi nesse terceiro revisão que realmente Deus falou comigo. E eu lembro, isso aqui é importante falar, a gente sempre passou ano novo na igreja de joelhos. É uma cultura da nossa família, uma cultura da nossa igreja.
Só que nesse período da faculdade eu quis começar a passar o ano novo com as amigas na praia. E ele deixou. Com 19 anos. Eu passei 3 anos seguidos, 19, 20, 21. No quarto ano, com 22 anos, eu nunca vou esquecer disso. Eu fui. E foi horrível. Eu estava lá onde estava todo mundo, mas um vazio. E o Espírito Santo falou para mim, aqui não é o seu lugar. Uau. Foi quando eu voltei dessa viagem e procurei o Revisão, que foi o meu terceiro, e falei, não, eu não quero isso para minha vida. Ali Deus falou comigo. Eu estava na praia mais badalada com as minhas amigas e eles nunca me proibiram. Eles falaram, olha, o limite é até aqui, você é responsável, tudo. Mas ali, o vazio... Eu tinha tudo, mas eu ainda estava com vazio. E que é propósito. E aquele Espírito Santo falou que não é o seu lugar. E aquilo ali eu entendi. Aí eu voltei, fui pro Revisão. E no Revisão eu decidi, eu quero ser uma líder. Eu lembro que eu cheguei do Revisão e pedi para dar testemunho. Eu peguei até, inclusive, ele e a minha mãe de surpresa. Eu falei, eu quero dar testemunho lá na embaixada. Caramba. E eu peguei o microfone e eu falei, olha, eu quero pedir perdão, porque as pessoas tinham expectativa em cima de mim. Eu escutei muito. Mas a filha do Rodovalho, ela não é líder. Eu falo muito hoje. Não era, mas na hora certa eu fui atrás, desenvolveu algo de mim por causa da dor que eu tinha, Dudu. E talvez, entendeu? Se ele tivesse interferido fora do momento, seria como centenas e milhares de filhos de pastores que hoje, inclusive, estão ouvindo a gente. Eu sei que tem alguns pastores com conflitos com filhos, que exatamente que não sabe como fazer, como administrar, e às vezes você fura o processo. Eu falo de 2 coisas muito importantes. O ambiente da nossa casa. Eu nunca vi meus pais falando mal da igreja, nunca vi meus pais colocando Deus como culpado de tudo. Isso foi muito importante. E sabe o que é uma coisa que eu acho que é importante? E mais uma vez a senhora falando assim, as pessoas sempre vão perguntar, nossa, mas a filha do Bispo Rodovalho teve isso. Porque hoje vem você, bispa, líder global do Arena Jovem, e tá ali na frente, mas eles não sabem o processo. E muitas dessas pessoas, inclusive, que estão assistindo a gente, eles perderam, inclusive, os seus filhos nos processos. Que até porque tem uma coisa que eu até direcionar ao senhor, bispo, filho de pastor é filho rebelde, né? Então eu falo assim, nossa, filho de pastor é sempre os problemáticos da igreja. E a gente olha assim, a gente não sabe administrar isso. O que inclusive, a bispa já falou, né, por autoridade, como o senhor conduziu até hoje ela se tornar a mulher que ela é. Inclusive ela tá passando, eu quero que ela fale um pouco, porque ela tá bebendo um pouco do que o senhor bebeu, porque ela tá exatamente nesse ciclo com os seus filhos. Por que essa fama de rebelde? Talvez seja essa expectativa que a gente tem, e não só a expectativa, é a crítica, né? Porque todo mundo espera que o próximo Pelé seja o filho do Pelé. E não foi. E não é. Porque ao mesmo tempo também... E se ele tivesse numa escolinha de futebol, usando essa metáfora, todo mundo ia falar, só tá lá porque é o quê? O filho do Pelé. Ao mesmo tempo as pessoas têm uma expectativa. É muito difícil. Ao mesmo tempo as pessoas também falam, qualquer coisa que tiver, eles querem que ele seja diferente. A Priscila e o Lucas, já escutei muito. Tem o que tem, estão porque são filhos. E se não tivesse, ia falar, nossa, como que o pastor Rodovalho, o bispo Rodovalho e os filhos deles na frente, e se tá na frente, o senhor acha que cria essa rebeldia natural dessa cobrança que eles têm? E como que o pastor, vendo essa cobrança que às vezes é injusta, como que ele administra isso nesse processo? Eu acho o seguinte, que eu me baseei, eu e a Lúcia, nos baseamos em alguns princípios. Primeiro, nossa casa é nossa casa e é a nossa primeira prioridade. Uau. Deus e nossos filhos. Depois vem a igreja, nosso ministério. Nós sempre protegemos nossos filhos e sempre dizemos para eles, vocês são prioridade nossa. A sua luta é minha luta, a sua guerra é minha guerra. Sua vergonha é minha vergonha, sua honra é minha honra. Sempre. Então nós estamos juntos. E eu não vou cobrar de vocês que vocês vistam minha roupa e sejam pastores como eu, sua mãe. Nunca, nunca, nunca. Isso é uma decisão sua depois que você tiver 20, 22, 25 anos. O senhor falou até 18. Lembro direitinho. 18. 18 são as escolhas. Isso, 18 anos. Eu usava muito 18 isso, por causa da palavra de Jó. Porque Jó cobriu seus filhos. A Bíblia diz que Jó ora. Por que morreram os filhos de Jó? Caramba, essa é uma palavra fortíssima. Por que morreram os filhos de Jó? Jó não tinha aliança. A Bíblia diz que Jó levantava cedo. Jó orava pelos filhos, fazia sacrifício pelos filhos. Pois é, aí que estava o erro. Como assim? Porque era Jó que cobria. Não eram eles que se cobriam, eles não eram justos. Nossa, e Deus cobriu, e Deus guardou isso até os 18 anos. Porque até os 18, 20 anos, a criança está no teto do pai, está sob a responsabilidade do pai. Depois, é ela
é ela com Deus. O pai pode ser intercessor, a mãe deve ser intercessora, orar, mas aí não é a responsabilidade. Ela não pode mais. A intercessão do pai e da mãe não viola o arbítrio do indivíduo. Nem filho. Perfeito. Aí é partir dela, ela no sapato É a dela. dor. Aí é a Suas dor. lutas, suas guerras, Isso suas aí. dores. Então, Isso aí. eu sempre cuidei muito de uma coisa. Eu protegi a semente no coração dos nossos filhos. Eu fui contra a igreja. Eu fui contra muita gente ali em Guarulhos. Dizendo, o Samuel, por exemplo, não era pastor. Ele não quer ser pastor. Respeito. Ele vai ter o caminho dele, ele vai ter a vida dele. E a nossa igreja aqui foi muito boa e muito madura. Eu não tenho o que reclamar. Eu nunca recebi uma reclamação oficial. Fofoquinha, conversinha sempre teve. Mas nós assim, sempre fomos muito né? amados. E os Sempre, pastores, os Isso é bispos, verdade. sempre Eu acho que a tiveram gente uma teve um aliança muito detalhe- grande conosco. a gente E teve- nos protegeu e protegeu vocês. Sim, a gente teve um detalhe em Goiânia, que eu falei que esses dias eu contei até pro Fernandinho, cantor, que é muito amigo nosso, sobre... Eu toco piano e canto, gosto da música. E um dia eu fui me perguntar, o Fernandinho falou, por que você não desenvolveu isso? E em Goiânia, lá atrás, por isso que eu falei da biografia, você vai ter que ler, entendeu? Pra você entender. Eu quis cantar no louvor, eu e Samuel. E eu quis muito, né, cantar, e o Samuel queria tocar bateria. E o ministro de louvor, o líder do louvor naquela época, não deixou. Falou, não, você não sabe cantar. Aquilo me fechou. Então eu lembro deste momento. Em Brasília, eu não lembro de nenhum momento. Pelo contrário, os pastores aqui me amaram. Eram nossa família, sempre foi. A Bíblia diz, né, que há irmãos mais chegados, né? Amigos mais chegados que irmãos, a Bíblia diz. Amigos mais chegados que irmãos. Seus irmãos de sangue. Às vezes, nós vivemos muito isso aqui, Dudu. Eu tenho tanta intimidade com discípulos meus que eles falam, às vezes eu não tenho nem com a minha família de sangue. Isso é que Jesus falava na Bíblia. Exatamente. E eu não lembro desse Brasília, mas eu lembro desse episódio em Goiânia, que eu acho que foi uma coisa que realmente me travou muito com a questão da música. Que hoje eu já, né, poderia ter avançado, mas hoje eu ministro na igreja, eu faço aula de canto, não toco teclado. Você superou isso. Eu superei isso. Provavelmente vários filhos de pastor têm algumas dessas marcas que eles colecionam. Né? Tem muitas dessas marcas. Uma coleção. Quando é uma ou duas, quando tem apoio em casa, não, minha filha, você vai cantar sim. O pai, a mãe passa por cima, não, ele não vai te preterir, não. Você vai vencer isso. O pastor vai lá e se posiciona. Agora, quando tem uma coleção de mágoas e o pai não defende o filho, sabe qual é o sentimento? Meu pai ama a igreja mais que eu. Meu pai ama, eu não sou amado. Aí, o desvalor, isso enferma a alma. Sabe para onde a criança vai? Aí eu vou sair no sábado, não vou mais para a igreja. Aos 16, aos 18, não quero saber de igreja. Ela vai esfriou, morreu algo dentro dela. E aí, por quê? Por causa da dor. Se não houver um perdão, uma restauração, uma reconciliação, aquela criança vai embora. Ela vai ser um adulto de costa para a igreja ever. Por quê? Porque a ferida... As feridas ela não sentiu que os seus pais a protegeram, né? Eu vejo hoje uma diferença muito grande também com o Davi. O Davi tem 13 anos, ele já é líder. As pessoas perguntam, mas se o filho já é líder? Gente, ele é líder porque ele quer. Eu nunca pedi. Eu lembro que eu montei uma célula quando ele tinha 9 anos, lá na nossa igreja da Ceilândia, que a gente ficava full time na Ceilândia, hoje a gente não fica, hoje a gente divide. Eu tô na Ceilândia e na sede ao mesmo tempo. Eu e o Lucas, a gente se divide. E eu lembro que com 9 anos eu comecei. Quando deu 11 anos, ele quis levar a célula para minha casa. E o pastor Diego Corte é o pastor dele. E o pastor Diego ficou sendo o líder dele. Aí ele quis fazer o revisão, ele fez com 10 anos, se batizou, os meus pais foram lá, se batizou ele. Com 12 anos, ele quis fazer o revisão de novo, eu deixei. E aí, com 12 anos, ele quis assumir a célula. E ele falou, eu quero assumir a célula. E eu deixei. Sim. Só que tem um grande detalhe que eu falo que o Arena Jovem, que você é pastor, que você se converteu aonde eu conheci o Lucas, que é o que me sustentou, que vai sustentar os nossos filhos, o movimento do Arena Jovem. Por quê? Na época nossa de Goiânia, lá atrás não tinha Arena Jovem, não tinha esse movimento de jovens. E eu vejo o meu filho hoje envolvido, ele ama ir para a igreja. Sábado, a partir do meu pai sabe, vai almoçar na minha casa, dá 3h30, começa a chegar. 15, 20 meninos de 13 a 15 anos. Eles amam viver aquilo. Final de semana agora nós temos revisão de vidas. Ele já está há 2 semanas, ele fez futebol para levantar, chama os amigos da escola, ele tem a lista, ele ora. É dele. Isso, só abrindo um parênteses, eu que também cresci num contexto cristão, mas que não tinha espaço algum.
espaço algum. Igual eu encontrei com o Davi sábado retrasado, a gente foi no Arena Outbox, ele falou, isso aí é meu amigo que tá com depressão, tio Dudu. Ele vai desse jeito. Já falou desse jeito assim, ó, pra orar por ele. Aí e o menino tava lá com fone, escutando música eletrônica, lá, não sei o que, eu tentei conectar com ele, deixa eu ver que música você tá escutando, etc. O menino lá todo fechado e tal. Ele já me falou isso e que tava na célula dele. Mas o que eu percebo também, que esses passos que hoje o Arena Jovem, que quem não conhece, a rede de jovens da Sara Nossa Terra, e ele criou e conectou. Eu me sentia, a minha geração era desconectada. Eu tinha um culto no sábado, quando se tinha o culto, porque sábado não tinha. Então, abriu um gap, inclusive, para essa nova geração de filhos de pastores que amam estar num ambiente que aparentemente era chato. Então vamos pontuar. Vamos pontuar os erros, os desvios. Número 1, o pai prioriza a igreja e não protege o filho. Defende. A mãe... Proteger o filho na escola, sua professora falou mal de você, eu vou lá. O filho fala, minha mãe me protege, meu pai, o seu amigo te bateu, eu vou lá. Quer dizer, a criança tem que sentir que numa agressão a ela, o pai vai para cima. Não é chegar lá brigando, chutando, tudo, mas é o pai estando presente, dando força emocional para a criança. Isso é tudo, porque a criança não se sente abandonada. Por que ela divorcia da família? Criança divorcia da família? Porque emocionalmente ela desconectou. Falei, eu não tenho valor. Me abusaram, me criticaram, me gozaram. Meu pai não reagiu, meu pai não falou um A. Minha mãe não falou. Cobriu foi a igreja, cobriu foi a escola, cobriu foi quem brigou comigo. E eu ainda sou ruim. Quer dizer, isso vai afastando devagar. Aí depois a igreja desconecta, porque não tem uma reunião, não tem isso aqui, um ambiente de valorização, de amor, de honra. Então, pai, é muito delicado. Um outro desvio, o pai tenta descer goela abaixo. Você tem que ir para a igreja, você tem que fazer... Imposição. Você tem que ser pastor. Não, eu quero sua felicidade. Eu sempre dizia para os meus filhos, a coisa que eu mais quero, sua felicidade com responsabilidade. Eu não abro mão de poucas coisas, da sua responsabilidade. Eu não quero te ver bêbado, eu não quero te ver na sarjeta, eu não quero te ver drogado. Nunca vou aceitar isso. Eu não quero te ver batendo ou apanhando de marido ou de mulher, em nenhuma hipótese, em nenhum sentido, em nenhum lugar. Eu não quero te ver roubando, eu não quero te ver numa página de jornal. Eu nunca vou para um jornal e nunca vou, no nome de Jesus, passar minha família, expor minha família a uma vergonha, e eu nunca quero isso. Sim. Então isso é responsabilidade. Agora, filha, eu vou fazer tudo para você ser feliz. Eu vou te ajudar nas escolhas, eu vou te aconselhar. Eu não posso tomar decisão por você, mas eu estou aqui. Você tem em mim, na minha sabedoria, na minha experiência, um amigo, na sua mãe. Nós vamos sentar, tomar lanche, conversar, almoçar, tudo que vocês precisarem. Vocês são nossas prioridades. Nós vamos largar qualquer coisa e mergulhar com vocês nas suas batalhas. Então, isso encheu o olho deles, né? Meu Deus, então eu disse, agora, daí para frente, a escolha, se você vai ser rico, se você vai viver de salário... Se você vai se casar com um pastor, não vai... Aí eu dizia, sobre casamento, eu dizia, o céu e o inferno está aqui, ao seu lado. É com quem você vai casar. Céu e inferno não vai ser na eternidade, começa aqui agora. Se você casar com uma pessoa boa, você vai estar no céu. Inclusive, eu tive um relacionamento, já falei isso, né, de púlpito, com uma pessoa que não era evangélica. Meu pai não foi contra, não. Ele falou, você quer? Vai. Durou 8 meses, né? E, graças a Deus, não deu certo. Eu trouxe para a igreja até um certo limite. Aí a gente viu, não dá, mas ele foi sábio. E a Lia? A mais velha, a irmã mais velha dela, a Ana Lia, que hoje é pastora. Perdão, a irmã mais nova. Tá botando a Lia mais velha. A irmã mais nova dela, que é hoje a pastora Ana Lia, quando começou a namorar o João não era da igreja, não. O Lucas estava lá, você descobriu o Lucas, vocês se descobriram na célula. Vocês se conheceram, se descobriram. Agora, o João não. O João veio do mundo mesmo. E eu disse, Lia, se é o que você quer. Tá bom, escrevi uma carta para ela, sozinho foi. Além de falar. Eu acho que ela tem essa carta até hoje. Eu falei. Depois eu falei, bom, agora, para mim não falar com emoção, deixa eu escrever. Filha, eu te amo, pontuei. E deixei. E falei, olha, é a sua escolha, eu tô contigo na batalha. O João se converteu, veio para a igreja, hoje é um pastor, né, tem filhos também, então, graças a Deus. Então, enfim, os pais precisam desse equilíbrio. É fácil não, Dudu, é muito difícil. Eu acho que o senhor sentiu, mas é possível. Essa aqui que eu percebo, que a Bispo já comentou isso com a gente, né?
que desse relacionamento que era essa pessoa que não estava dentro do contexto da igreja, mas o senhor não foi contra, mas ao mesmo tempo, o fato do senhor não ter imposto isso, quando teve problema, quem que a senhora procurou? Ele. Primeira pessoa. Eu achei isso incrível, eu falei assim, por quê? O senhor ainda foi um canal de socorro, porque se o senhor fechasse a porta, que eu acho que muitas vezes os líderes, quando tem algum papel de liderança e o filho dele está naquela conflito, ele não ainda vê o pai como um... Joga na cara, eu te falei, pra que você foi namorar? Eu Agora que você se ouvi. resolve. Não. Não. Vem pra cá, eu te ajudo a sair dessa situação. Minha Vamos filha, conversar. você vai sair disso. É igual quando você não quer fazer odonto Uau. mais, me ajudou a montar meu negócio. Aí chegou lá, eu não quero mais, pai. Você tem certeza, Priscila? Aí nós fomos desafiados para ir embora para São Paulo. Eu estava casada já. E aí ele me apoiou. Vamos vender. E aí chegou em São Paulo, eu descobri que eu queria fazer psicologia. Né? Minha mãe é psicóloga, minha tia é psicóloga. E o Lucas foi fazer psicologia, que ele também estava fazendo administração e viu que não era. Nós dois fomos juntos e eu dou graças a Deus. Mas sempre com o apoio dele. Que eu acho que os pais hoje é uma coisa que eu tomo muito cuidado, porque eu sou muito forte. O Lucas também. Eu vejo o Lucas cuidando muito dos meninos, né? O Lucas faz muito o que meu pai fazia. Conversa muito, ouve muito. Deixa eles colocarem as opiniões. E eu só, às vezes, o Lucas fala, cuidado, Priscila, você está impondo. E não é impor. Perfeito. Os pais erram ou por dar muito ou por não dar nada. Uau. Nunca tem um equilíbrio. Ou ele dá lei, tem que ser, né? Não sabe negociar. Bom, você pode ir numa festa, mas chega até tal hora. Você vai fazer isso, mas não te abre mão de você estar na igreja. Negocia. À medida que a maturidade vem, uma coisa é uma criança aos 12, aos 14, aos 16, aos 18, aos 20. A gente tem que ir dando corda, é igual a pipa, vai subindo. Vai alcançando idade, você vai soltando a pipa. Senão você vai criar uma criança totalmente independente, frustrada. E quando tiver 25 anos, aí vai jogar na sua cara, vai embora e nunca mais volta, porque foi ferido. Então a gente tem que ir negociando. Outra coisa, eu descobri uma coisa importante. Eu vim do mundo. Eu vim do pior mundo possível. Eu vim do pior mundo. Eu vivi poucos anos lá fora, mas, meu Deus, ainda bem que eu saí, porque senão eu ia matar e morrer. Né? Assim, mais ainda, porque eu já fiz loucura demais. Mas aí o que eu descobri? Que não tem santidade por osmose. Que eles tinham que conhecer o mundo. Eles tinham que bater a porta. Eles tinham que ver que o mundo não presta por si. Eles tinham que ver que aquilo não vale nada. Não adianta eu falar. Quanto mais eu tentasse falar que a igreja era boa, mais eles iam achar que o mundo era bom. Foi o que aconteceu a história da praia. Ele deixou... Eu queria. Ele falou, vai. Acho que eu fui 3 anos, não foi 4. 3 anos. Eu lembro que com 22 foi a última. A última. Não vou, não quero. Foi horrível. Mas assim, ele só falou pra mim, você quer ir? Você vai. Vai tal dia, eu deixo tantos dias, cuidado com isso, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Então foi muito claro. Eu lembro do meu pai e da minha mãe, clareza. Eles eram muito claros nos limites. Aí a gente sabia das consequências, entendeu? E a questão, eu lembro dele falar, até 18 anos eu cubro vocês. Depois dos 18 anos, se vocês dirigirem bêbado e vocês sofrerem um acidente e tá amarrado no nome de Jesus, vai morrer, a salvação é individual. Uau. E eu lembro que toda vez que eu ia fazer alguma coisa, que eu lembrava disso, porque a semente tinha sido plantada. O caminho foi ensinado, né? Ensina o seu filho no caminho que ele... Esse caminho, a senhora não esqueceu. Não. E assim, eu como um ouvinte ao mesmo tempo aqui tendo essa experiência, eu percebo que é uma coisa que o Bispo Robson acabou de falar, né? Eles precisam ter a experiência deles, sejam negativas, sejam positivas. Tanto que quando a senhora teve uma crise, encontrou ainda a figura do pai como uma figura de socorro e, o que o senhor falou, tem a sua experiência. Isso é incrível. E não só dessa experiência, uma coisa que eu sei que também muitos filhos também estão escutando aqui a gente agora, e talvez você tá ali, né? Todo mundo tem uma expectativa muito grande de, poxa, a igreja agora, como que a igreja vai continuar crescendo? E a gente também vê que a senhora não só aceitou como chamado, mas ele se tornou de alta performance, porque a senhora assumiu uma posição de liderança, que foi uma posição natural, mas ao mesmo tempo a senhora teve que ter experiência e como que é construir a sua história, porque o Bispo Robson tem uma história e a Bispa Lúcia incrível, e ainda como sair dessa sombra que é de assim, porque o tempo inteiro a senhora vai ser comparado, nossa, mas o Bispo Robson, como que é fazer a sua história como filha e administrar esse conflito?
Então, quando eu e o Lucas nos casamos, nós fomos para São Paulo, fomos desafiados a ser líderes de jovens do Arena, do nosso culto de sábados lá. Nós ficamos 4 anos. Mas veio a outra coisa, eu nunca fui cobrada por eles. Eles sempre nos deixaram, sejam vocês. E outra coisa, ele e a minha mãe sempre nos apoiaram nas decisões, eles nos deixaram errar. Sim. Então, às vezes, eu e o Lucas, a gente queria fazer, inovar, fazer algumas coisas dentro do limite. Pode ir. Autonomia. Faça. Né? As coisas pontuais que são características da Sara, ele sempre conversou, isso aí não pode mudar. Né? Existe toda uma gestão na Sara, mas a questão do Arena, dos jovens, luz, mudar louvor, fazer culto. Nós temos um mega evento que você que está junto comigo nesse evento, que é a conferência, o Lucas teve a ideia, 8 anos atrás, começar a fazer filme. Ele apoiou. Então, assim, essa questão do apoio, vai, meu filho, vá, mas se você errar, ele nunca jogou na nossa cara. Vocês erraram, deu errado por causa disso, não. Faz parte. Agora, uma característica minha e do Lucas, né? Nós sempre observamos muito. Então, assim, o Lucas é muito observador também. E ele observa muito a maneira como meu pai lidera, a maneira como minha mãe lidera. Então, isso... E uma coisa que nós dois decidimos, conversamos um dia, ele falou para mim, eu não sou o Bispo Rodovalho. Eu vou fazer o meu melhor. Deus conhece o meu coração. Eu lembro direitinho disso. Eu vou fazer o meu melhor, vou dar a minha alma, vou dar a minha vida para isso aqui. E é de verdade. E eu vou fazer da maneira que eu acho. Então, assim, ele nunca quis imitar. Ele nunca quis imitar meu pai e minha mãe. Ele sempre... A personalidade do Bispo Lucas, né? Você conhece ele, do Lucas, é dele. Ele é autêntico. E o meu pai nunca cerceou. Então, eu acho que isso foi muito importante. Entendeu? Tanto ele quanto a minha mãe. Minha mãe, inclusive, ficou muito tempo mais próxima quando ele estava na política. Meu pai teve uma época na política. E depois, até na Sara, como ela acompanhou muito a transição do Arena, ela sempre conversava muito comigo com o Lucas sobre isso. Sejam vocês. Mas o que aconteceu? A segurança, a gente tinha uma segurança de ir neles. Olha, nós queremos isso, queremos fazer isso. E eles sempre nos apoiavam. Que eu acho que é o que eu tive, Dudu, na minha infância. Por isso que quando eu tive problema, quando eu tive a minha dor, para quem que eu fui recorrer? Na figura dele. Entendeu? Incrível. Que é impossível ser Bispo Rodovalho e Bispo Lúcia. É impossível você construir a sua história, né? A gente tem um case que é incrível, que é a Igreja da Ceilândia. Que é uma igreja de 4 mil membros, uma igreja que vocês começaram do zero. E Bispo Robson, para pais e filhos de líderes, poupá-los ou não dos desafios do ministério? Porque a Ceilândia foi a igreja que nasceu um desafio que poucas pessoas sabem dessa história, né? Hoje as pessoas veem a igreja da Ceilândia como a igreja de referência em Brasília e as pessoas falam assim, nossa, o Bispo Robson deu isso aí para os filhos lá, aquela estrutura lá, com jogo de luz. Poupá-los desse desafio, sim ou não? Não, mais uma vez, algo progressivo. A Ceilândia, na verdade, eu quando estava na política, eu andei muito Brasília. E eu andei muito Ceilândia. E meu coração clamava, porque eu via a Ceilândia um deserto. Um deserto de igrejas, meninos se matando, menino roubando. Eu sangrava. Eu falei para minha mulher, nós precisamos de abrir uma igreja lá. Aí surgiu um salão, um milagre. A Lúcia falou, eu vou abrir. E começou a desafiar os pastores. Eles nem aqui estavam. Não, morava em São Paulo. Eu lembro dessa. E aí a Lúcia desafiou, um não quis ir, o outro não quis ir, o outro não quis ir, outro. Não, a senhora quer me mandar daqui, a senhora quer me tirar, não, a senhora quer me dar o pior. Não, Aí começou, ela falou, eu faço os cultos lá. E começou mesmo. Acho que ela começou com 200 pessoas lá. E aí um dia o Davi se adoeceu em São Paulo, já tinha um Davi, morava em São Paulo. E eu fui lá, né, o Davi teve uma meningite, uma viral. Uma meningite viral. E aqui o Espírito Santo falou, assim, a gente vivia de avião, aquela correria, loucura, o Brasil todo. Eu falei, chega, é muito. É uma batalha quase sobre-humana essa. Aí eu falei, bem, vou trazer a Priscila e o Lucas para cá e eles assumem a Ceilândia. Já que ninguém quer, vamos botar nossa filha lá. Será que eles estão achando que nós estamos querendo dar o pior? Vamos mostrar o que vale para nós. Uau. Pronto.
Voltaram. Aí era o que nós tínhamos. Demos aquele salão, um salão emprestado num comodato, que ficou um ano. Depois tivemos que pagar aluguel, eles tiveram que pagar aluguel já de 30 mil, e eles pagaram. E daí em diante, pediram o salão, nós não tínhamos só um outro espaço, já tínhamos uma igreja pequenininha lá. Uma igreja pequenininha na casa de recuperação, que éramos mantenedores. Eu falei, o jeito é colocar uma tenda aí para ir. E o Lucas, deixa comigo isso. E dali em diante, o que é que eu fiz? Eu emprestei apenas 1.200.000. A Sara emprestou. E eles foram pagando. Então, eu sempre estive perto, mas eu sempre desafiei, falei, vai, igual Jesus com Pedro, vem, se você conseguir andar, bom, se você não conseguir, eu te seguro, eu te levanto. E eles conseguiram andar. E nunca tiveram privilégio financeiro. Nós fomos com 200 pessoas para Ceilândia. Isso que é importante, as pessoas. 200 pessoas, eu lembro dos líderes. Como a sua mãe, como nós mandamos 200 para Samambaia, com outros líderes, 200 para São Sebastião com outros líderes, 200 para Águas Claras com outros líderes, sempre mandávamos 200 pessoas. E também foram 200 para Ceilândia. Aí a Ceilândia hoje, 11 anos depois, 2007, outubro de 2007 a 2019, 12, né? 12 anos depois, 12 anos. Nós temos uma membresia de 5.000 na igreja, temos Quantas igrejas? Só na Ceilândia são 19, 18 igrejas. Na região da Ceilândia. Aquela uma igreja só multiplicou por 18. Ah, não, se eu for contar, quantos líderes saíram? 25, sei lá. Só na Ceilândia, são mais de 18 igrejas. E hoje é uma das igrejas mais expressivas. 5.000 lugares na sede, construção que vocês fizeram. Hoje a sede da Ceilândia, ela cabe mais que a embaixada e menos que o Arena. Então nós temos 3. Temos a embaixada, que é uma igreja nobre, que cabe 2.500 pessoas. A Ceilândia cabe 5.000 pessoas sentadas e no Arena Hall... Que vai caber 20.000. Que é um espaço para evento. Agora, quando a gente fala de igreja, hoje é uma igreja que a maior igreja da Sara da sua terra nasceu de um desafio de uma segunda geração. É incrível. Agora, isso. A pergunta até eu gostaria de fazer. Priscila, para a gente terminar, até eu quero fazer isso, porque eu quero ouvir mesmo, assim. Eu estou até meio emocionado aqui, segurando um pouco. Pai, nessa hora... É ruim, né? Porque acaba ficando emocionado. O que foi que você acha que mais emocionou você? Que dia que você tomou a decisão por Jesus? Ou, não sei. Né? O que mais mexeu com você para você alinhar-se com Deus individualmente? Chorando aqui, porque eu acho que com 15 anos, a nossa mudança de Goiânia para Brasília foi muito difícil para mim. E eu lembro que eu, em Goiânia, sempre me envolvi. Nós tínhamos lá o clubão e amava estar na igreja. Eu tive várias experiências com Deus nos encontros no ABE. Vários. Eu fui muito, assim, eu nasci num ambiente, eu lembro da comunidade evangélica de Goiânia, aquilo ali marcou muito a minha vida, porque eu tive muita experiência com Deus na idade do Davi. Eu lembro dos 12 até vir embora. Quando eu vim embora, foi muito difícil, porque eu perdi todos os meus amigos. Eu perdi todo mundo rompeu com a gente. Eu não tinha mais nada, e eu lembro, a minha mãe até fala, pelo amor de Deus, eu tinha que ter gravado. Você chorou 2 anos. Ela disse que eu reclamei e eu era muito murmuradora. Hoje eu não sou, graças a Deus, melhorei muito, mas eu reclamava demais e eu murmurei. E eu acho que eu deixei essa amargura entrar no meu coração, então eu só olhava as coisas ruins. Aí fui para a faculdade e eu tive um bloqueio com a igreja, porque eu só olhava as coisas ruins lembrando do que eu tinha perdido, né? E nesse revisão de vidas que eu falei para vocês, com 22 anos, nesse dia na praia, que eu tinha experimentado o mundo, eu nunca fiz nada de errado, fui pra festa, né? Falar assim, você bebeu? Eu bebi cerveja, experimentei, mas nunca experimentei droga. Eu tinha um receio, eu tinha um limite, eu sabia do horário que eu tinha que chegar em casa, então às vezes eu dormia na casa de amiga, passava do horário e eu já ficava agoniada, porque eu sabia do limite que eu estava fazendo errado, porque dentro do meu coração tinha, eu sabia que estava errado.
Mas nesse dia, nessa praia, lá em Florianópolis, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu estava muito mal. Eu falava assim, mas eu tô aqui, era aqui que eu queria estar. E tá ruim. Era uma angústia muito grande. Nesse dia o Espírito Santo falou comigo, aqui não é o seu lugar. E aí eu cheguei e falei pro meu pai, com a minha mãe, quero ir pro revisão, que eu fui enviando uma pessoa. Era o meu terceiro. Só que ali o Espírito Santo, Deus me pegou naquele revisão e ali eu tive um novo encontro. Então assim, eu tive dos 12 aos 15, um verdadeiro encontro com Deus lá nos encontros, no ABE. Lembra dos acampamentos que fazia para as crianças? Fui batizada no Espírito Santo acho que com 10, 11 anos. Fui batizada com 10 anos na casa da minha tia. Eu vivi intensamente Jesus, de verdade. Aí eu me afastei com a mudança para Brasília, com a divisão. E acho que ficou uma lacuna que foi difícil deles conseguirem suprir, eles não iam conseguir, era uma coisa minha. E aí eu fui responsável, eu fui me afastando. E aí eu fui na faculdade, fui morar fora, voltei, e aí eu fui suprindo com amizades que não eram da igreja, não tinha uma arena, eu não tinha esse ambiente que hoje eu vejo o Davi crescer, que eu acho que isso faz toda a diferença, total. E nesse revisão de vida o Espírito Santo falou, e ali eu fui cheia e eu tive uma visão clara. Você nasceu para ser líder, você nasceu... E eu quero ser isso. Tanto que quando eu saí com o Lucas pela primeira vez, a gente foi pro cinema e olha como a vida é, né? Onde eu conheci o Lucas? Numa célula. Do lado da minha casa. E ali o Espírito Santo falou comigo. E aí ele perguntou, você quer ser pastora? Quero ser pastora. E nessa revisão eu voltei decididíssima. Aí ele me convidou, na época o Geraldo me convidou e falou, vem na célula na casa do Lucas. Comecei, em 6 meses eu frequentei a célula, já falei, não, quero abrir a minha. Aí fiz o IV. E detalhe, viu, Dudu, meu pai, eu passei por todos os processos. Eu não fui poupada. Para abrir célula, eu tive que fazer um Instituto de Vencedores. E eu tive que fazer um instituto. Então, assim, eu passei por todos os processos. Isso me dá muita autoridade, porque hoje eu falo para as pessoas isso, entendeu? Então, assim, eu tive esses 2 momentos. E daí, minha vida com Deus só... E a outra coisa muito importante foi quando o Senhor falava nas nossas reuniões familiares. Até 18 anos, eu conduzo vocês, eu protejo vocês, a partir dali. Ele explicava, era muito claro. Então eu tinha assim, lá no fundo eu falava assim, eu não quero errar. Eu quero ser uma mulher bem-sucedida, eu quero me formar, eu quero ser uma profissional, eu quero ser uma pastora, eu quero ter um casamento bem-sucedido. E eles foram essenciais para isso, né? E eu quero encerrar, agradecer aqui ao Dudu, ao pastor Dudu, e agradecer a Priscila, minha filha, e quero dizer para você e fechar esse momento dizendo que todos vocês que são filhos um dia serão pais. E deixa eu marcar você com essa frase. O que mais teus filhos vão guardar da sua história de vida não são suas palavras, são suas atitudes, seus exemplos. Se eles te verem chorar na cruz, de joelho, eles um dia vão chorar no altar. Mas se eles te verem murmurar, reclamar, se eles te verem trair sua mulher, eles vão achar que o casamento não é importante e um dia eles vão trair. Eles vão trair inclusive o pai, inclusive a mãe, porque eles viram ali que aquela aliança não é para valer. Então, cuidado com como você vive. Desde a criancinha de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que já fica no banco de trás escutando tudo que vocês estão falando no carro. Então, viva a verdade. Não tenha vergonha de, às vezes, no almoço, chorar ali, compartilhar, pegar nas mãos, abençoar teus filhos. São essas memórias que ficam. Me lembro muitas vezes estar orando no quarto, ela entrava, Samuel entrava. Eu estava lá lutando com Deus em oração. Lembro muito disso. E eles falavam, pai, eu posso entrar? Pode, vem cá. E eu estava, às vezes, até emocionado ali, lutando as minhas guerras. Mas eu abri espaço para meus filhos. Eles viam isso. Viam. Então, não é o que você fala, é o que você vive. É a verdade na sua vida que vai marcar seus filhos, seus netos, sua próxima geração. Amém.
Deus te abençoe, senão a gente vai começar a chorar muito aqui. Não dá certo. Vamos terminar? Vamos fazer uma oração por todos os filhos de pastores, todos aqueles que estão em conflitos, todos aqueles que estão sofrendo, que estão, né, tentando encontrar seu caminho, machucados, longe da igreja, por feridas, por desencontros, por ausência dos pais, por cobranças excessivas de pai, né, de mãe. Mas preste atenção, Deus te vê. Deus é seu pai. Mesmo que o seu pai tenha errado, sua mãe errou com você, mas Deus é seu pai. E Ele vai te ajudar a fazer uma nova história. Não puna Deus pelos erros do seu pai. Não puna Deus pelos erros da igreja com relação a você. Tenha maturidade. Entenda que isso são limites de pessoas. Seus pais deram o melhor, mas eles não eram grandes o suficientes para te ajudar. Faça uma nova história você, com seus próximos filhos que virão. Construa você uma nova realidade. Amém? E perdoa-os. Como meu pai foi um bruto. Meu pai não deu nada do que eu dei para os meus filhos. Ele deu uma boa intenção. Eu via no meu pai sempre uma boa intenção. Um homem bravo, frio, forte, mau, porque não era cristão, resolvia na bala, né, resolvia na faca. Era um exemplo que eu recebi. Agora, no fundo me amava. Eu conseguia entender o amor. Depois que eu cresci, claro. Fiquei 7 anos sem falar com meu pai. 7 anos. Casado com a Priscila já no colo, né? Ia na casa da minha mãe, raramente, não cumprimentava ele. Quando ela nasceu, que a Lúcia falou, você tem que falar com seu pai, não é possível. Já pastor. Aí que eu perdoei meu pai e a gente voltou a falar. E depois eu batizei, ele aceitou Jesus. A gente construiu, a última parte da vida foi boa. A gente tinha muita amizade, né? Aí a Priscila, né, já tinha 10, 12 anos. E meu avô morreu, eu tinha 24. Quando o avô morreu, meu pai, ela já tinha 24 anos. Então convivemos muito, um grande período. Bom, mas foi muito duro, muito difícil. Mas eu dei para os meus filhos o que eu não recebi do meu pai. Então, se você não recebeu do seu pai, você pode dar para os seus filhos. Deus te dá sabedoria. Você tem exemplos bons hoje na igreja que pode fazer uma nova história. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento emocionante, forte, mas necessário. Que o Espírito Santo abençoe cada filho, cada filha, cada pessoa que está conosco hoje aqui nesse podcast. Que teu amor, tua presença fortaleça-nos. Ajude os filhos que estão feridos, que amanhã serão pais, que eles não firam seus filhos, que eles construam a sua nova história, que eles tenham um encontro com Deus, que eles possam perdoar, que eles possam se restaurar contigo em primeiro lugar, com eles mesmos, perdoar a si próprio, entender que quando eles vão longe no mar da vida, eles ferem a si mesmo em primeiro lugar. Eles estão se punindo e as marcas serão ruins para eles mesmos, para o resto das suas vidas, Pai. Eles não punem seus pais, Amém. Eles punem a si mesmos. Ajuda-os, nós derramamos o bálsamo do Espírito Santo, o bálsamo de Gileade, sobre eles, nesse instante. Recebe perdão, amor, carinho Amém. Do Espírito Santo. Amém. Eu ministro a você, meu querido jovem, minha querida jovem, você que está sofrendo, Amém. O amor e o perdão de Deus. Em nome de Jesus. Amém.